Olá, alunos do sétimo ano. Hoje, então, faremos a correção da semana 3 e eu irei orientar para que vocês realizem as atividades da semana 4. Vocês vão seguir aí na página 10, o assunto foi texto dramático. A questão número 1, né, foram fragmentos aí extraídos de uma obra da mineira Carolina Maria de Jesus. E aí nós temos a pergunta: faça como Carolina. Conte qual é o seu maior sonho. Eu observei que alguns alunos colocaram que o desejo, né, o maior sonho é fazer uma faculdade. Que legal, não é? Então você está no caminho certo, estudando bastante. Nós temos aqui a letra B. A leitura é um hábito que é constante em sua vida? Explique. Aqui também é uma questão pessoal. No caso, alguns alunos responderam que gostam de ler, mas não explicaram por quê. Será por que você gosta de ler? Será porque você vai, né, para mundos diferentes do seu, você conhece novas pessoas? Agora, se você não gosta de ler, por que você não gosta? Tem preguiça? Né? Aquele aluno que quer fazer uma faculdade, ele precisa fazer bastante leitura, tá? Nós vamos então agora seguir a questão aqui, letra A. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a esse respeito. Então, nós aqui, né, a partir do site Brasil Escola, entendemos que a fome provém da falta de alimentos, que atinge um número elevado de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais e tecnológicos, a falta de comida para milhares de pessoas no Brasil continua. Esse processo é resultado da desigualdade de renda. A falta de dinheiro faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome, mais 65 milhões de pessoas que não ingerem a quantidade mínima diária de calorias, ou seja, se alimentam de forma precária. Seguimos aqui para a próxima questão. Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens do rio são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil. Relate o que você sabe sobre esse assunto. Então, nós temos dois textos aqui. O primeiro é do site economia.uol. Então, o avanço da Covid-19 no Brasil já provocou um efeito devastador no mercado de trabalho. Os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que o desemprego saltou de 11,2% no trimestre até janeiro para 12,6% em abril. Mas, segundo projeção do Itaú e Unibanco, o número é, na verdade, bem pior. Nós temos aqui também um trecho da Folha de São Paulo. A pandemia da Covid-19 destruiu 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil até o mês de maio, informou nesta terça-feira, dia 30, o IBGE. Isso fez com que a população ocupada tivesse caído 8,3% na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro, indo para 85,9 milhões de pessoas. Então, se você colocou outra coisa, você pode completar com esses dados, né? Tem muita coisa passando também nos jornais locais, no jornal de nível nacional. Você pode também optar por essa ideia. Nós temos aqui um texto, né, que chama-se Tu pra lá, Tu pra cá. Nós já fizemos a leitura na semana passada. Nós temos dois personagens, o Losada, que é um sujeito de meia idade, e a Carolina, que é uma mulata gorda. Então, nós vamos para as questões. Responda com base no texto. Descreva como você imagina Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Então, Lousada parece ser um homem imponente, letrado, possui relacionamentos importantes, tem conhecimentos e parece que busca oportunidade para se dar bem. É tratado por senhor, usa cartola e sobrecasaca, como se comprova no trecho. Já te disse que o hino, mas, quando não fosse,
Esses homens, quando limpam as altas posições, esquecem-me naturalmente dos amigos pobres. Vê, por exemplo, o que há de ser Cardoso da Botica. Ele e eu tratamo-nos por tu, não é? Pois bem, faze o Cardoso presidente da República e verás, se queres conhecer o vilão. Letra B. Descreva como você imagina Carolina. Traga detalhes baseados no texto lido. Carolina parece ser uma pessoa simples, sem escolaridade, com aparência descuidada, serviçal e curiosa, como se comprova no trecho. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Letra C. Podemos identificar no texto pelo menos duas variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com falas dos personagens. Podemos identificar a linguagem formal e a linguagem informal. Como exemplo, temos na linguagem formal, vai buscá-las, vou à central. E na linguagem informal, sim, senhor, fazer, conhece ele, centra. Letra D. Qual dos dois personagens do texto pode sofrer preconceito linguístico? Por quê? A personagem Carolina pode sofrer preconceito linguístico por não ter escolarização e não possuir conhecimentos sobre a língua. Número 4. Por que é importante que as falas rúbricas e indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? As rúbricas, indicações cênicas em um texto dramático são importantes para que o espectador ou leitor possa compreender o roteiro e sentir o que se passa na história vivida pelos personagens. Número 5. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para introduzir as falas? Então, no texto temos o uso do discurso direto para introduzir as falas. Como nós observamos, né, se utiliza muito aqui da travessão. Então, isso aí é característica, não é, do discurso direto. Nós vamos continuando aqui. Semana 4, você vai marcar aí a data e também o título, texto dramático. As atividades estão na página 14. Então, nós vamos fazer a leitura aqui de um texto, texto 1. Era uma vez um reino sonolento. Era uma vez um reino de conto de fadas, com um rei barbudo, uma rainha bondosa e uma linda princesa. Todos viviam felizes para sempre num grande castelo de torres muito altas. Neste reino tão comum havia também centenas de súditos que moravam do lado de fora do castelo. Tudo corria pontualmente, até que um belo dia a linda princesa caiu da torre muito alta e morreu bem morrida. O rei, arrasado com a tragédia, trancou-se no quarto e nem quis ouvir os que vinham consolá-lo. É que todos diziam a mesma coisa. Não fique assim, majestade, com o tempo a dor diminui. Com o tempo a dor passa. Com o tempo a dor acaba. Mas o rei não queria que a dor diminuísse, passasse e nem acabasse. Queria guardar para sempre a tristeza que estava sentindo naquele exato momento. Foi então que veio a ideia. Ele não era a Alteza Altezíssima. Não mandava em tudo? Pois então, iria fazer um decreto real mandando o tempo parar. Na mesma hora, as trombetas ecoaram por todo o reino e a proclamação foi ouvida. A partir daquele instante era proibido possuir relógios de qualquer tipo. Relógios de mesa, de parede, cucos, tudo deveria ser destruído imediatamente. Quem desobedecesse seria mandado para a forca. Diante de tal ameaça, todos seguiram a ordem do rei e o tempo parou. Texto 2. O Reino Adormecido, peça de Léo Cunha em 3 atos. Primeiro ato, cena 1.
Praça do Reino, bastante colorida, é dia de festa. No centro da praça, ao fundo, vê-se uma torre com um relógio bem grande ao alto. Os súditos, moradores do reino, cantam e dançam uma música animada. Jogam confete e serpentina na plateia. De repente, ouve-se um grito feminino muito alto, vindo de fora do palco e um barulho seco. Súditos interrompem a dança e a cantoria, assustados. Súdito 1. Que barulho foi este? Súdito 2. O que será que aconteceu? Será que alguém caiu? Súdito 3. Deus me livre, atire amém. O barulho veio lá das bandas do castelo. Ouve-se o som de uma trombeta e em seguida entra em cena o arauto real. Arauto. Atenção, muita atenção, povo do Reino Alegre. Tenho um anúncio muito triste a fazer. Súditos se entreolham apreensivos. Arauto. A linda princesa Clarice caiu do alto da torre do palácio e morreu. Todos. Oh! Súdito 3. Mas morreu assim, bem morrida? Súdito 1. Silêncio, rapaz. Respeite o arauto real. Arauto pigarreando. Como eu dizia, ou como eu ia dizendo, a linda princesa Clarice caiu do alto da torre do palácio e morreu. Portanto, por decreto de Sua Majestade, o Rei Soberano, a partir de hoje, todos os súditos devem retirar suas roupas coloridas e vestir roupas pretas. O Reino Alegre está de luto. Então, nós vamos aqui nas questões. Número 2. Quais são as personagens do texto 1 e do texto 2? Questão número 3. Preencha a tabela abaixo. Critérios de comparação. Possui narrador, isto é, uma voz que conta a história. Então, em qual história que nós temos o narrador? Na história Era Uma Vez um Reino Sonolento? Ou no texto O Reino Adormecido? E você pode justificar. Há falas de personagens? Como aparecem no texto? Então, você pode colocar sim ou não e depois colocar um trecho para comprovar essa ideia. Como são caracterizadas, né, as personagens? Você vai, né, olhar no texto e vai colocar aqui. E como é apresentado o ambiente? Então, nós vamos aqui perceber que, geralmente, no início do texto fala sobre isso. Então, você também vai copiar um trecho aqui. Caso não couber, você pode fazer no caderno. Número 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? Nós vamos aqui observar um trecho de um site para que vocês aí respondam essa questão. Temos aqui o discurso direto, né? Este é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. Consiste na transcrição exata da fala da personagem sem participação do narrador. Então, nós temos aqui, o aluno afirmou, precisa estudar muito para a prova. E o discurso indireto? Ele é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Esse tipo de discurso sempre é feito na terceira pessoa. Então, em terceira pessoa é ele ou eles. Nós temos os exemplos. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Continuando aqui, número 5. Agora responda. Quais as características do texto dramático escrito? Você já veio estudando desde a semana 1 o texto dramático, então você tem condição aí de responder, você pode voltar no seu material. Número 6. Pensando nas características de um texto para ser encenado, quais mudanças poderiam ser realizadas no trecho a seguir? Observem os aspectos que podem ser melhorados, como, por exemplo, utilizar a pontuação expressiva, visto que o texto não aparece pontuado adequadamente. Inserir rúbricas indicativas das ações cênicas, tornar as falas mais engraçadas, enfáticas, mais elaboradas. Além disso, é importante que o texto adaptado tenha coerência e sequência lógica, então quer dizer, começo e meio fim, de forma que as falas das personagens conduzam o desenvolvimento do texto. Então, nós vamos fazer aqui a leitura e você vai prestar bastante atenção, porque você vai ter que reescrever o texto, tá? De acordo com o que foi falado logo acima. Então, nós temos lá a adaptação de Chapeuzinho Vermelho, uma história bem conhecida. Cena 1, cenário.
Casa da mãe do Chapeuzinho. Figurino. Mãe de avental e Chapeuzinho contou com roupa vermelha. Depois nós temos aqui, mãe da Chapeuzinho. Chapeuzinho, vem aqui. Chapeuzinho, já estou indo. Mãe de Chapeuzinho, sua avó está doente. Chapeuzinho, o que aconteceu com ela? Mãe de Chapeuzinho, ela está gripada. Chapeuzinho, só isso? Mãe de Chapeuzinho, sim. Quero que você leve uma cesta de doce para ela, rápido. Chapeuzinho, ok, mãe. Então, você vai reescrever, colocando a pontuação necessária, vai colocar entre parênteses as rúbricas, tá? E se você quiser fazer uma ilustração, fica também a critério. Nós temos a questão número 7. Agora que você já reescreveu o texto, releia e observe. As falas das personagens são atrativas e ajudam a desenvolver o enredo? Sim ou não? E responda por quê. Questão aqui, né, continuidade, é utilizada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto? Sim ou não? E também justifique. As rúbricas estão claras e são suficientes para a encenação? Sim ou não? E também justifique. E a número 8, que não precisa responder aí no seu material, peça alguém de sua família para ler, né, o texto reescrito e fazer as observações necessárias. Ok? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tenham, então, uma boa semana e um grande abraço.